E começaremos mais um vídeo aqui. Estou muito feliz de estar aqui com você. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Antes da gente começar, eu quero te fazer 3 perguntas. A primeira de todas é a seguinte: quantas pessoas você já quis ajudar, mas elas não seguiram o seu conselho? Ela pediu ajuda para você, pediu conselho, você deu o conselho e ela não seguiu nada. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Outra pergunta que eu quero fazer: quantas vezes você já se viu um momento do que você não sabia o que você vai fazer na tua vida? Já aconteceu com você de você olhar para você e falar assim: caraca, eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual caminho seguir daqui para frente? E a terceira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: quantos momentos você já passou de dúvida sobre o seu futuro? De você olhar para você, olhar para o seu futuro e ver que você tem muita dúvida, você tem mais dúvidas do que certezas. Se você já passou por alguma dessas ocasiões, eu quero te dar as boas-vindas para você ficar esse vídeo até o final, porque aqui eu vou te ensinar algumas coisas sobre você sair de vítima para você ser uma pessoa vitoriosa, para você de fato ser uma pessoa conquistadora. E aí, antes da gente começar, eu quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Cláudio, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e ajudo as pessoas a se tornarem protagonistas da própria vida. Além disso, eu faço com que as pessoas tenham conhecimento e que elas consigam, de fato, pegar esse conhecimento e praticar aquilo na própria vida. Porque de nada adianta você sair desse vídeo, como eu sempre falo, e você não praticar absolutamente nada. Você precisa começar a praticar as coisas. Porque se você não pratica nada, você vai adquirir conhecimento e você vai se tornar uma pessoa que eu gosto de chamar de obeso mental. E o que um obeso mental tem? Nada. Ele só tem conhecimento e ele não tem nenhum tipo de prática. Então isso é muito ruim para você, ok? Então pratique, porque isso vai ser muito importante para a sua vida e para o seu desenvolvimento. E agora, entendido isso, eu queria te dizer o seguinte, né? De vítima vitorioso, que é o título desse vídeo, que é muito impactante para você entender, que é o seguinte: eu sempre fui um cara que dava muito conselho para as pessoas. Eu continuo dando bastante, na realidade. E as pessoas sempre me pediam muitos conselhos, elas gostavam dos meus conselhos, até porque eu leio bastante, né? E tenho bastante conhecimento, e as pessoas vinham me pediam conselhos, principalmente na área de desenvolvimento pessoal e também na área de marketing, porque eu sou consultor e trabalho também com algumas empresas através de consultorias. Trabalhei bastante tempo com o Sebrae e fazendo consultorias para empresas. Então as pessoas normalmente elas gostam de me escutar porque eu tenho bastante conhecimento. Só que o que acontece? Nesse meio tempo aí que eu dava conselho, eu me frustrava muito. Eu ficava muito triste porque as pessoas elas nunca faziam o que eu falava. Elas de fato elas não praticavam quase nada. Eu falava para elas seguirem um caminho, elas não faziam, e às vezes eu perguntava: e aí, você fez? E a pessoa: não. E aí eu ficava muito chateado. Elas simplesmente ouviam e seguiam com as próprias vidas. E eu queria entender, às vezes, o porquê que elas não faziam. E eu acabei entendendo o porquê que elas nunca faziam nada. Que é o seguinte: elas não tinham a plena consciência dos próprios problemas. O que isso significa? Elas sabiam que elas tinham um problema, só que elas não estavam plenamente engajadas com esse problema e elas achavam que isso não era tão importante assim para ser resolvido. Como assim? Vou te dar um exemplo. Normalmente eu gosto de trazer para a área física. Pensa numa pessoa obesa. Imagina uma pessoa que está extremamente acima do peso e você fala para ela: você está muito gordo, você está muito acima do peso, você está extremamente obeso, isso faz mal para a sua saúde. Muitas das pessoas vão escutar e elas simplesmente vai entrar no ouvido e vai sair pelo outro. Por quê? Porque ela não tem plena consciência de que aquilo é importante para ela. Então, às vezes as pessoas pedem conselho, ou às vezes a pessoa que está muito pesada, ela vai pedir o conselho e fala assim: pô, você acha que eu tô gorda? Aí você vai falar: sim, você tá. Você precisa cuidar da sua saúde. E a pessoa não vai fazer nada. Por quê? Porque ela não engajou com aquilo, ela não acha que aquilo de fato é tão importante. Ela se vitimiza demais. Então, assim, ela não tem plena consciência. Ela quer ter uma vida melhor, mas ela não presta atenção no que ela quer fazer de fato. Ela quer um conselho, ela na verdade ela quer uma dica que mude a vida dela. Ela quer uma pílula mágica. Esse tipo de pessoa gostaria, quando eu dava consultoria, as pessoas falavam assim: Cláudio, o que eu posso fazer para aumentar minhas vendas? E eu dava um passo a passo. E aí a pessoa fala assim: mas é isso tudo? Eu falei: é isso tudo.
que você precisa fazer. Não dá para você cortar caminho. Não existe atalho em jornada grandiosa. E aí as pessoas ficavam assim, pensando e acabavam não fazendo porque é muito complicado. De fato, alcançar sucesso é difícil. Alcançar a prosperidade é difícil porque gera desconforto, gera incômodo, gera dor e vai fazer com que você tenha que se mexer, não adianta ficar parado. Então eu falo isso para você porque você tem que ter plena consciência da situação que você está. E se você quer de fato se mexer, você tem que querer, esse é o primeiro ponto, ok? Então assim, eu quero trazer uma frase para você que é a seguinte: jamais haverá mudança se não houver plena consciência da situação em que você está. O que isso significa? É você entender o seu estado atual. É como eu sempre falo sobre autoconhecimento gera liberdade. O autoconhecimento de fato vai te libertar. Você vai ter uma consciência plena de onde você está. Para aí sim você saber para onde você vai. E como que a gente faz isso? Através de 3 coisas que você precisa entender do seu estado atual. O que você é. Esse é o primeiro ponto. O que você é? Quem eu sou? Quem é você? Quem é o Cláudio? Quem é você que está assistindo? Quem é Maria? Quem é João? Quem sou eu? É olhar para você. Não é você apontar o dedo, é olhar para si próprio. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Porque se você vai pedir conselho, não peça conselho antes de você entender quem é você. Ok? Esse é o primeiro ponto. O que você é e o que você não é. Beleza? Entendido isso, o que você é e o que você não é, esse é o primeiro ponto. Ok, entendeu o que você é? Eu sou Cláudio, eu trabalho com isso, eu sou próspero, eu sou saudável, não, eu sou teimoso, eu sou obeso, eu sou preguiçoso. Fale pontos positivos e negativos. O que você é? Escreva. Esse é o primeiro ponto. Ser. Agora a gente vai para o segundo ponto. O que você faz? O que eu faço? Eu sou Cláudio, eu sou professor, eu sou saudável, eu sou um cara que gosta de leitura. O que eu faço? Eu trabalho, eu inspiro, eu transformo, eu educo. Tá entendendo? Eu sou... Esse é o primeiro ponto. O que você faz, ok? O que você faz da sua vida? E não é só trabalho. O que você faz e o que você gosta de fazer. Beleza? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o que você tem. Eu sou Cláudio, eu tenho uma escola, eu tenho uma sala, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho... O que você tem? Bens. Eu tenho conhecimento, tanto materiais quanto imateriais, ok? Esse é o primeiro ponto. Você precisa entender o seu estado atual. E o seu estado atual vem do ser, fazer e ter. Você precisa entender esses 3 pontos. E nunca inverta essa ordem. Ser, fazer e ter. Beleza? Sempre assim. Primeiro ser. Seja, depois entenda o que você faz. Para aí sim, em consequência, você saber o que você tem. Beleza? E aí sim você começar a comandar o seu próprio barco. Por quê? Agora eu quero fazer uma brincadeira com você e uma atividade. Imagina que você tem um barco, do tamanho que você quiser. Pode ser um navio, um cruzeiro, um transatlântico, um pequeno barco à vela, um bote que seja. Você é o dono desse barco. E o que acontece com esse barco? Quando você identifica o seu estado atual, o seu ser, fazer e ter, você começa a ter comando do barco. Só que você não tinha anteriormente. É um barco que era teu, mas você não sabia mexer. Você não sabia navegar com ele. Agora que você sabe o seu estado atual, você sabe navegar com ele. Você sabe quais são as ferramentas que esse barco tem. Beleza? Esse é o ponto. Por quê? Vamos pensar no barco. O que o barco é? É um barco à vela? É um barco a bote? É um barco a remo? O que é o barco? Beleza? O que esse barco faz? Ele rema, ele leva para tal lugar. O que ele faz? Ok? E o que ele tem? Vela, ele tem remos. O que ele tem? Tá entendendo os 3 pilares do seu ponto? E por isso que você precisa entender. Esse vídeo é um pouco mais técnico, mas que você entenda o seu estado atual, porque isso é importantíssimo para o desenvolvimento da sua vida. Ok? Beleza. Entendeu isso daqui? Trabalho. Então, assim, quem comandava o teu barco anteriormente, antes de você saber desses pilares, eram as circunstâncias.
E o que eram as circunstâncias? O trabalho, teu relacionamento, tua falta de dinheiro, tua ansiedade. O teu barco ele estava sendo guiado para onde as circunstâncias te levavam. A falta de dinheiro te levava para um lugar, a ansiedade te levava para outro lugar, a falta de um bom relacionamento te levava para outro lugar, a falta de saúde te levava para outro lugar. As circunstâncias acabavam te levando para os lugares que você não gostaria, mas que ela te levava. Agora que você tem plena consciência de como está o seu barco, de como está a sua vida, você vai ter controle para onde você vai e para onde você quer ir. Esse é o ponto importante. E para onde você também não deseja estar. Porque existem dois mares. Dentro desse barco que você tem agora, você tem dois mares. O primeiro mar, e desculpa a palavra, mas é o mar de merda. Imagina um mar de cocô, de merda mesmo. É um mar de derrota, é um mar de tristeza, de desistência, de fracasso, de reclamação. É um mar que você vai navegar e você vai viver reclamando da vida. Você vai viver reclamando das pessoas, você vai viver reclamando do mundo, você vai viver reclamando de tudo. Seu foco principal é achar problema. Tem muita gente navegando nesse mar. Eu acredito que uma grande parte das pessoas acaba navegando nesse mar, que é um mar de merda. É um mar que elas não querem estar, só que elas estão ali. E o segundo mar é o mar da prosperidade. O que é o mar da prosperidade? É um mar de felicidade, é um mar de vitória, é um mar de conquista, de também resiliência. Não significa que você não vai ter dor, porque você vai ter dor no mar da prosperidade. Mas o mar da prosperidade vai te trazer coisas boas. Ela, no longo prazo, ela vai te trazer bons benefícios e bons frutos. Então, você vai sofrer, você vai passar sufoco, derrota, dor, você vai passar por um monte de problema, mas que vai te gerar um ótimo fruto. Você quem escolhe qual mar que você quer navegar. Você quer o mar de merda ou você quer o mar da prosperidade? Você precisa entender esse mar que você quer navegar. Sabe por quê? Porque se você não sabe qual mar que você está navegando, qualquer caminho serve, né? Qualquer lugar serve. Como já dizia o grande autor Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas, o gato, que é um ser emblemático, ele pergunta para Alice o seguinte: para onde você quer ir? E a Alice fala o seguinte: eu não sei, eu estou perdida. E aí o gato fala uma frase que me chama muita atenção, que é o seguinte: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde vai, bom, qualquer caminho serve. Estar na porcaria, na merda, serve. Se você não sabe para onde você quer ir. Se você não sabe como está a tua vida, e se você não sabe para onde você quer ir, bom, sua vida é simplesmente navegar a deriva. E você não pode aceitar esse tipo de coisa na tua vida, de forma alguma. E agora entendido que mar que você quer, você com certeza que é o mar da prosperidade, eu vou te dar 3 passos para você começar a enxergar a tua vida de forma mais clara. Para você começar a agir na direção certa. Se você quer fazer uma mudança de vida, se você quer fazer uma transformação de vida, de fato, você precisa entender como está o seu momento. E agora eu vou te dar esses 3 passos para você começar, além de enxergar a sua vida, começar a agir na direção correta. Beleza? Então vamos lá. Primeira atividade é o autoconhecimento. Autoconhecimento, e eu falo, e eu sou até meio repetitivo, mas eu preciso deixar isso bem enfático na tua cabeça. O autoconhecimento é liberdade. E você precisa se libertar dessas amarras, dessas correntes, dessa lama, dessa areia movediça que está te prendendo. Porque se você não se conhece, você não sabe o que você é e o que você não é, fica muito difícil de você se libertar. Porque você vive a vida querendo agradar o outro. E você não vive a vida querendo se agradar. Você vive a vida querendo atingir expectativas das pessoas e não querendo atingir a própria expectativa. E isso atrapalha demais a sua vida. Por quê? Porque você vai se vitimizar. Você vai ser uma pessoa que você não vai se mexer. Você vai ser uma pessoa que vai botar a culpa nas circunstâncias. Você vai ser uma pessoa que vai falar que a vida é sempre um problema. E, na verdade, a vida não é problema nenhum. As suas decisões são um problema. A sua forma de viver é o problema. Não é o mundo que está errado, é a sua forma de enxergar ele e a sua forma de agir. Então, o primeiro ponto é o seguinte, é você olhar para as áreas da sua vida, como eu já falei no vídeo anterior, e você entender o que está bem e o que está ruim. Anota, identifica isso, faça isso de forma a se
cirúrgica. Faça isso de forma calma, tranquila. Tenha carinho consigo mesmo. Eu não estou falando para você simplesmente cagar a regra e sair arrebentando tudo. Não, de forma alguma. Mas eu falo para você fazer o seguinte: tenha sensibilidade com você. Tenha carinho, tenha empatia consigo mesmo. Olhe para a sua vida. Olhe e entenda para onde você quer ir e como você está agora, porque isso vai mudar demais como você vai viver a sua vida, ok? Essa é a primeira parte, autoconhecimento. Se autoconheça, desenvolva o autoconhecimento na sua vida, ok? Segundo passo é a ação. Além de você entender como que você está a sua vida, você precisa se mexer. Porque se você só achar que a tua vida está uma porcaria e simplesmente aceitar isso e não fizer nada, você vai continuar triste, você vai continuar pessimista, você vai continuar uma pessoa derrotada e eu não quero isso para você. O que eu mais quero é que você haja. Agir é necessário. Então, você identificou as áreas que estão complicadas na sua vida? Beleza, começa agora. Agora. Pode pausar esse vídeo se você quiser parar de ver esse vídeo e começar a agir agora. É o agora que você tem que fazer. Aí eu quero mudar de vida, eu quero mudar de carreira, eu quero mudar agora. Se planeja e haja, meu filho, minha filha, começa a se mexer. Se você quer alguma coisa, a vida só vai mudar quando você vai se mexer. Eu vou te dar um exemplo meu para ficar muito lúcido para você. Eu era professor em uma escola e eu já estava me irritando demais naquele lugar. Só que eu vivia reclamando comigo mesmo e com pessoas próximas de mim o quanto aquele lugar me fazia mal e quanto era tóxico. Até que um dia eu entendi. Eu vou continuar naquela porcaria, naquele mar de merda que eu estava? Não. Eu comecei a me mexer. E eu planejei a minha saída. Eu planejei o momento que eu ia sair. E de fato eu saí. Eu abri a minha escola. Eu comecei a ter outras oportunidades a partir do momento que eu falei assim, eu não quero mais ficar aqui. E eu dei um prazo para o lugar que eu trabalhava. Até tal dia eu vou sair. Vocês se preparem. Além de você sair, seja ético com as pessoas. Seja justo. Não é simplesmente você virar as costas e sair. Deixe as portas abertas. Porque se caso um dia você quiser voltar e precisar voltar, as portas estão ali abertas. Não saia brigado com ninguém. Haja, mas haja com consciência. Haja com empatia. Haja com um ponto de portas abertas estarão ali para você. Não significa que você vai voltar, mas significa se em algum momento você necessitar, você está ali, de volta. Você pode sim voltar. E eu saí de portas abertas, mas eu não aguentava mais ficar ali. Eu me planejei, eu comecei a me mexer. Eu comecei a agir, eu comecei a planejar. Eu falei, até tal data eu vou sair desse lugar. Até tal data eu vou começar a fazer isso daqui. Eu comecei a trabalhar para que isso acontecesse. E todos os dias eu acordava e eu falava assim, falta menos um dia para eu sair daqui. O que eu estou fazendo para que a minha vida se encaminhe para onde eu quero? E aí eu comecei. Até que eu saí. E eu saí e hoje estou aqui fazendo vídeo para você, tenho a minha escola, dou as minhas aulas, faço os meus trabalhos. A vida vai mudar. Só vai mudar quando você mudar. Quando você começar a agir. Não é fácil, e eu não estou falando que é simples, mas é preciso, é necessário, ok? Então você precisa entender isso. Esse é o segundo passo. Não é amanhã, não é semana que vem, não é daqui a 50 minutos, é agora. Agora. Se você quiser, não quiser nem ouvir o terceiro ponto, haja. Pode pausar esse vídeo, haja, vai agir. Eu falo para as pessoas que meu desejo é que a pessoa veja esse vídeo e que ela precise desse vídeo somente uma vez. E que ela se mexa, que ela consiga agir, que ela consiga fazer algo na vida dela de fato. Que ela consiga encontrar o caminho que ela quer trilhar. Que ela consiga fazer da vida dela algo de fato próspero. Que ela deseja. Então, assim, haja agora. Se eu não conseguir isso, fica até o final do vídeo, mas assim, começa a entender que você precisa se mexer. O poder da ação é o que vai mover a tua vida, que vai te trazer resultado. Ok? Então, beleza, esse é o segundo ponto. E agora vamos para o terceiro ponto, que é uma visão positiva de futuro. Para você começar a mexer mais na sua vida, para você começar a transformar a sua vida, primeiro você tem que se conhecer, se autoconhecer, você entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que você é e o que você não é,
o que você faz, o que você tem, ok? Esse é o primeiro ponto, autoconhecimento. Segundo ponto, ação. Haja, começa a agir. Se você sabe o que você quer e o que você não quer, se você está numa situação que você não quer, então começa a agir para você chegar num ponto que você deseja, ok? Esse é o segundo ponto, que é o poder da ação. E o terceiro ponto é visão positiva de futuro. E o que é isso? É você ter fé. É você acreditar. É você acreditar em um futuro próspero para a sua vida. É você acreditar que você vai ter realizações no decorrer da sua vida. E isso é muito importante. Por quê? Porque se você não tiver fé naquilo que você faz, vai ficar muito difícil. Se você não acredita, quem vai? Quem vai? E para isso, eu quero contar uma história muito bacana de um conto indígena, que é o seguinte: um pajé, numa tribo indígena, ele chamou o seu neto. E o pajé normalmente é sempre o ancião, é sempre a pessoa mais velha dentro da tribo e sempre normalmente é a pessoa mais sábia. E o pajé chamou o seu neto, pequeno, jovem, e falou assim: meu neto, chega aqui que eu quero conversar com você. E o pajé estava meio apreensivo e ele chamou o neto e o neto falou assim: o que foi, vovô? E ele falou assim: meu neto, tá para acontecer uma guerra. E o neto ficou assustado. Guerra? Que guerra, avô? E ele falou assim: é uma guerra interna. É uma guerra dentro de mim. E aí o neto falou assim: como que vai ser essa guerra? E o avô falou o seguinte: só uma guerra entre dois lobos. Existe um lobo ruim e um lobo bom. E esse lobo ruim, como que ele é? O lobo ruim dentro de mim é o lobo da dor, da ganância, da inveja, das reclamações, do ódio, da negatividade, das brigas. É um lobo que carrega a negatividade, é um lobo obscuro, é um lobo sombrio, é um lobo que faz mal. E existe o lobo bom. O lobo bom é o lobo da felicidade, do amor, da gentileza e da empatia, da positividade. É um lobo de luz, é um lobo que clareia, é um lobo que traz de fato coisas boas. E essa briga, ela tá para acontecer por agora, meu neto. E isso daqui vai ser complicado dentro de mim. E aí o neto muito apreensivo e falando assim: nossa, vovô, mas e aí, quem vai ganhar essa guerra? E aí o sábio indígena falou o seguinte: aquele que eu alimentar. Eu trouxe esse conto para você porque você tem alimentado qual lobo da tua vida? O lobo bom ou o lobo ruim? Qual lobo que você tem alimentado? Quais pensamentos você tem alimentado na sua vida? O que você tem cultivado nos seus pensamentos? Positividade ou negatividade? Não significa que você é só uma pessoa positiva e feliz ao tempo todo, mas qual você tem alimentado mais? Qual está mais enfraquecido e qual está mais forte? Será que o lobo mau, o lobo ruim, está mais forte? Você pensa mais negativamente? Você pensa de uma forma mais nervosa? Você tem intriga? Você fica muito agitado? Você é uma pessoa impaciente? Qual lobo você está alimentando? Da ansiedade? Ou é um lobo da prosperidade, da paciência, da calma que clareia? Qual lobo você tem alimentado na sua vida? Você é o lobo que você alimenta. Como esse conto indígena ele foi muito interessante quando eu li, eu queria trazer ele para você. Você é o lobo que você alimenta. Qual lobo você acha que vai ganhar nessa guerra? O lobo ruim ou o lobo bom? Você precisa começar a entender isso porque você tem que alimentar coisas boas na sua vida. Se você quer alimentar coisas boas, você vai viver naquele mar que eu falei para você da prosperidade. Mas se você vai alimentar o lobo ruim, você vai sim. Ali você vai sim experienciar e você vai ter uma experiência de fato num mar de merda. Porque você está pensando em coisas negativas, em negatividade, você está pensando em problemas a toda hora. E se você só pensa em coisas ruins, ou se a maior parte do seu tempo é de coisas ruins e de reclamação, bom, desculpa, a tua vida não vai alcançar prosperidade alguma. Então eu falo isso para você e eu faço uma pergunta antes da gente finalizar o vídeo. Qual lobo você tem alimentado? Qual? E para eu poder finalizar esse vídeo com vocês, eu queria deixar uma frase de Nelson Mandela.
Ele ficou preso numa cela por 27 anos. Nelson Mandela tinha 1,85 m, 1,90 m, se eu não me engano. E ele ficou numa cela de 1,5 m. A cela era menor do que o tamanho dele. E ele tinha uma frase icônica, que é a seguinte, após ele ter saído da cadeia: meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente sou eu que eu controlo. Eu falo isso para você porque você pode estar numa situação complicada, tóxica, você pode estar vivendo uma vida complicada, uma agitação muito grande na sua vida, mas eu quero te dizer o seguinte: isso aqui que você tem, só você controla. Só você tem o poder de controlar, mas ninguém. Não deixe que o cérebro controle você. Você precisa controlar o seu cérebro. Você precisa controlar os seus pensamentos. Você precisa controlar aquilo que de fato te faz bem ou te faz mal. Você precisa entender para qual direção você quer seguir, para aí sim você alcançar a prosperidade que você tanto deseja. E se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir para você deixar um joinha, para deixar um comentário aqui e dizer qual lobo você tem alimentado. O lobo do bem ou o lobo do mal? Qual lobo que você vai começar a alimentar a partir de agora? Eu falo isso para você porque a partir desse vídeo eu queria muito que você mudasse a sua vida. Eu queria que você agisse de fato na direção que você deseja. Por quê? Porque de nada adianta eu só ficar falando aqui. Eu vou continuar falando. O ano inteiro você vai me ver aqui. E durante muitos e muitos anos você vai me ver aqui, produzindo vídeo para você. Só que eu queria muito que a cada vídeo que eu fizesse, eu tivesse virando uma chavinha na sua cabeça. Eu tivesse plantando uma semente aí. Só que essa semente, ela precisa ser regada, ela precisa ser cultivada. Ela precisa ser, de fato, criada num terreno bom. Será que o seu terreno está ruim ou será que o seu terreno está bom? Será que é um terreno que está vivendo lobo ruim ou será que é um terreno que está vivendo um lobo bom? Fica a pergunta para você. Desejo tudo de maravilhoso na sua vida. Muitas realizações, muita prosperidade e que você consiga alcançar aquilo que você tanto deseja. Mas a partir disso, que você consiga agir na sua vida para que você saia da inércia e que você se solte das correntes e das amarras do vitimismo e você se torne uma pessoa vencedora, uma pessoa próspera, uma pessoa que vai, sim, conseguir conquistar tudo que você deseja. Tá bom? Um beijo grande no seu coração, tudo de maravilhoso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.